Boa noite! Estamos ao vivo aqui no Instagram do Amarelo Educação para nossa já tradicional live de quinta-feira. Agora, quinzenalmente, de 15 em 15 dias, estaremos aqui no Amarelo fazendo lives, as nossas já tradicionais lives sobre educação. Para você que está chegando agora, deve estar se perguntando, né, gente, cadê a Amalie? Que não aparece mais para as nossas lives. Em 2021, Amalie não fez live ainda. Amalie está nos bastidores do Amarelo, produzindo muito conteúdo e preparando muitas novidades para esse ano de 2021. Ao longo da semana a gente já anunciou algumas delas e tem muita coisa boa para acontecer ainda aqui no Amarelo. Mas Amalie certamente aparecerá por aqui muito em breve para conduzir uma das nossas lives sobre educação. Gente, saiu um episódio novo do nosso podcast Num Tom Amarelo. Na segunda-feira saiu um episódio sobre juventude e projeto de vida. A gente fez uma conversa com o professor João Maia, que já esteve aqui com a gente também, conversando sobre ensino remoto e outros temas. E então já está disponível esse episódio no nosso podcast. Nessa semana, aqui no Amarelo, a gente está trabalhando com conteúdos relacionados à sala de aula, né? Então, nós fizemos posts sobre indisciplina escolar, estratégias de prevenção e redução da indisciplina. E ao longo da semana vamos continuar trabalhando com conteúdos que dizem respeito à sala de aula. Por isso, hoje, eu vou ter o prazer, a alegria, estou muito alegre hoje de poder fazer essa live com um amigo professor, que vai falar um pouquinho sobre o lugar do afeto, né, na sala de aula. Eu já vou chamar o meu amigo, o professor André Flauzino. Lembrando que vocês podem participar da live por meio dos comentários e também tem a caixinha de perguntas, onde vocês podem deixar aí perguntas para o nosso convidado. Acho que agora deu certo, hein? E agora? Agora eu acho que deu, hein? Agora tá tudo bem, pessoal? Melhorou? Continua o eco? Aí deu certo, André. Muito bem. Eu tinha esquecido, eu tinha um fone aqui. Esse mundo online. André, vamos começar a nossa conversa. Excelente, já pessoal. Com você Podemos se começar quando apresentando vocês quiserem. para as pessoas que estão aí assistindo a gente, pode ser? Espera só um instante aqui, amigo. Só um instantinho, peraí. Só um instantinho aqui. Agora sim. Pode falar. Para a gente já começar com você se apresentando para as pessoas te conhecerem um pouco, pode ser? Claro. Então, pessoal, eu sou o André, né? Como o Pedro aí já me apresentou. E a minha formação, né, é em letras, eu sou professor de língua portuguesa e tenho uma especialização na área de educação, em ética, valores e cidadania na escola, pela USP. E, enfim, ao longo de todo esse período, fiz alguns cursos de extensão, né, voltados para a educação, curso livre de teatro, enfim. E hoje eu leciono no Instituto de Educação de Minas Gerais, no ensino médio. Já é o terceiro ano consecutivo que eu trabalho com o terceiro ano do ensino médio. E, enfim, basicamente é isso. Em relação ao meu trabalho, a minha área de atuação. Assim como eu, professor André também trabalha com a disciplina de língua portuguesa, né? E ele trabalha no Instituto de Educação, que é uma escola pública muito conhecida aqui de Belo Horizonte, né? E o André disse que trabalha com o ensino médio, né? Exato. E eu começo com terceiro ano. A seguinte pergunta para o André. Como é que é trabalhar com esse público do ensino médio, né? Com esse jovem adolescente que está nessa fase
transição, né, de adolescência para a vida adulta? Como que é isso? Então, amigo, nós sabemos, né? De fato, nós sabemos o quão difícil, né? E conturbado é esse momento, né? É cheio de incertezas, de conflitos, de crises existenciais, né? Sobretudo, assim, na medida em que nós vivemos hoje, num mundo cada vez mais interligado e complexo, no qual nós somos inundados, né, de muitas informações que nos chegam numa velocidade, né, absurda e que nós não damos conta de processar tudo isso, né? Então, assim, se já é difícil essa fase, né, da vida, eu creio que hoje em dia, né, é ainda pior, talvez, né, em alguns aspectos. E eu acredito assim, que o pior que nós podemos fazer ao lidar, né, com o adolescente é nos apegarmos ao estereótipo de que todo adolescente é problemático e colocá-los todos, né, e todas dentro dessa, né, classificação e a partir daí você se colocar sempre na defensiva. Eu acho que nós podemos partir desse princípio, né, que é um lugar comum que nós ouvimos o tempo todo, que, né, aborrecente, é a fase problemática, a fase difícil. Eu acredito assim que é fundamental que nós tenhamos assim um outro olhar, um olhar de empatia, de alteridade, lembrando que nós já passamos por isso, né, e mobilizando assim dentro de cada um de nós o adolescente que um dia a gente foi. Eu acredito que assim isso faz toda a diferença, né? O olhar cada um deles e delas como um indivíduo, com suas características únicas. Alguns às vezes são mais expansivos, outros são mais retraídos, né? São mais dentro daquele mundinho particular. Mas é fundamental que a gente tenha, né, esse olhar para cada um deles. Uma outra coisa que eu acho que faz também uma grande diferença, né, ao lidar com o adolescente, eu acho que assim, em qualquer relação, não é só lidar com o adolescente, mas em qualquer relação interpessoal, é você se dirigir ao outro pelo nome. Isso faz uma diferença tremenda, assim. E no nosso caso, amigo, que somos professores de português, e nós estamos praticamente todos os dias, né, devido à quantidade maior de aulas, né, que nós temos, então, quase todos os dias nós estamos ali com aquela turma. Então, é mais, digamos assim, fácil memorizar, né? Alguns, é claro, têm facilidade, outros têm menos facilidade para memorizar, mas eu, particularmente, até o final ali do primeiro bimestre, eu já consigo me familiarizar, já consigo ter, assim, a grande maioria dos alunos já, assim, com o nome memorizado. E isso é muito importante, você falar de modo individualizado, você falar, a pessoa, ela se sente importante, ela sente que existe, né, um olhar voltado realmente para ela, de interesse. Então, eu acredito que podemos partir desse princípio. É muito interessante isso que você falou das caixinhas, né, dos rótulos direcionados ao adolescente, né? Eu também trabalho com ensino médio e é muito comum a gente ouvir, nossa, mas
você trabalha com adolescente, é um público difícil, adolescente é um pouco meio revoltado, meio rebelde, né? E quando a gente lida com adolescente, é exatamente isso que você falou. Eles apenas querem o respeito, né? Serem considerados ali na sua individualidade, eles querem atenção. É muito comum falarem que a criança, né, precisa de afeto. E aí exclui o adolescente dessa necessidade, mas é muito pelo contrário, né? Exatamente por eles estarem passando por esse momento difícil, porque a adolescência é um momento difícil, eles precisam muito de afeto também, né? Então, concordo em tudo que você falou. E aí, André, nessa semana, no Amarelo, a gente está trabalhando com o tema da sala de aula, né? Então, a gente já fez um post sobre indisciplina e medidas de prevenção e redução da indisciplina. E a indisciplina, em sala de aula, nada diz, né, dessa relação com os estudantes, né? Ela diz muito da relação professor-aluno. E aí eu queria saber de você, como você entende a relação professor-aluno? Bom, antes de responder essa pergunta, eu estou vendo alguns alunos aqui, Nayara, o Bernardo, que entraram aqui. Também estou com muita saudade de vocês. Querido. Espero que em breve a gente possa estar junto aí outra vez. Bem, então, nessa questão da relação interpessoal, né, a importância, né, desta relação interpessoal para que a gente consiga um ambiente favorável, né, em que você possa fluir o processo, né, de ensino-aprendizado. Então, eu acredito que essa proximidade com os alunos, ela só pode favorecer a aprendizagem. Porque é fato que nós nos interessamos mais pela disciplina, pela matéria, quando nos identificamos com o professor. Então, é necessário que sejamos autênticos, que não tenhamos medo de expor, claro, dentro de certos limites, aquilo que você é, no que você acredita, não ser ali na frente apenas um mero reprodutor de conteúdos estudados e memorizados, mas alguém de verdade, né, que também tem as suas particularidades, a sua maneira de ver o mundo. Então, é só a gente fazer um pequeno exercício de alteridade, né, você se colocar no lugar ali do aluno, da aluna que está ali sentado, que está diante de alguém, né, de uma pessoa que está ali, talvez está vendo pela primeira vez. Então você está ali na berlinda. E é óbvio que quem é essa pessoa? De onde que ela veio? Né? Enfim, quem é? Né? É muito natural. E quando o professor, ao meu ver, ele coloca já uma barreira, ele se coloca apenas como o acadêmico, aquele que vai estar ali para, né, ditar quando vai ser a prova, qual a atividade, o que vai ser feito hoje, né, e você não abre um espaço mínimo que seja, né, para você se mostrar, para você falar um pouco, sim, de você, da sua vida pessoal, né, isso é muito ruim. Eu acho que você cria uma barreira, né? O aluno, talvez o aluno, a aluna, eles se sintam intimidados a te perguntar alguma coisa, a chegar perto de você, porque, enfim, né? Eu não tenho esse acesso, né? Você não permitiu que, né, haja esse acesso. Então, eu acredito que é fundamental que a gente rompa, né, com essa barreira. E a construção dessa relação, ela vai se dar no dia a dia, na confiança e no respeito mútuos.
eu acredito assim que dá para ter autoridade na sala de aula sem ser autoritário, né? É possível assim a gente construir juntos combinados, regras, de uma forma orgânica e baseada justamente nessa relação de respeito e de confiança. Eu acredito que uma coisa que vai ser um norte, que vai ser algo muito importante nesse momento, são os valores éticos. A ética é que deve ser o norte. Então, vamos partir daquele princípio da regra de ouro, né? Eu não faço ao outro aquilo que eu não gostaria que, né, fizessem a você, e eu vou fazer ou eu vou tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratado. Eu acho que a gente pode partir de um princípio bem básico como esse, que vai nortear a partir daí, né, se desdobrar em outras questões, né, subjacentes a isso, na construção de uma relação verdadeira, de uma relação realmente sólida e baseada no respeito mútuo, na confiança. É no que eu acredito. Advém de uma perspectiva tradicional de educação, né, que a ideia da neutralidade, né, desse distanciamento do professor com o aluno, né? Então, assim, o aluno não pode ser amigo, o professor não pode ser amigo do aluno, não pode ter uma relação de proximidade. E a gente percebe, né, no dia a dia mesmo do fazer pedagógico ali, que isso é completamente equivocado, né? Porque é como se você tirasse a humanidade do professor, né? Aquele sujeito que chega na sala de aula, faz atribuições, né? Pede para que o aluno faça isso, e vai ser assim, assim, assim. E não é assim que funciona, né? O professor é um ser humano, né? Então, assim, é muito comum a gente observa que os alunos têm muito interesse por aquele sujeito que está ali na frente. Então, quando eu era estudante, Sim. eu tinha muito interesse, né? De saber o que meu professor gosta, o que ele faz, como é que ele é. Sim, isso, assim, o primeiro dia de aula, eu acho que é fundamental, toda vez eu faço isso há um bom tempo, né, que é o primeiro dia de aula, eu me apresento, eu falo a minha idade, onde que eu moro, em que bairro aqui de BH que eu moro, né, qual que é o meu caminho para chegar até a escola, em qual escola que eu lecionei anteriormente, há quanto tempo eu sou professor, enfim, eu acho que é muito importante, né, muito importante você já, né, começar tendo essa abertura, né, e inclusive abrir para perguntas, para dúvidas que o aluno queira saber a respeito, né, a seu respeito, que você vai responder dentro do seu limite, dentro daquilo que você acha que é possível responder. Mas é fundamental que você, a princípio, você proponha, né, isso, essa abertura. O Pedro Viana está falando aqui que o conhecimento se constrói quando a gente se afeta, quando tem afeto. E ele tem total razão, né? Como Justamente, é você isso vai aí, Pedro. construir uma relação de afeto com uma pessoa que não te permite acessá-la, né? Então, essa ideia de distanciamento, de que a gente não pode ter uma conversa com o professor sobre quem ele é assim, uma ideia muito ultrapassada de educação, né, amigo? Porque aí você está pensando numa perspectiva muito autoritária, muito daquilo que o Freire falou, né? Vamos pegar aí uma coisa muito pontual e clássica, né? Que a gente coloca sempre na educação, que é quando ele fala justamente da educação bancária, né? De que a gente está ali e os alunos são tábulas, né, rasas, são páginas em branco que você vai escrever nelas aquilo que você vai impor, né? Não vai ser uma troca, você vai chegar como detentor absoluto do conhecimento.
né? É impossível no mundo que a gente vive hoje, né? Com tanto acesso à informação, com tanta interatividade, que ainda exista, né? E infelizmente eu tenho, né, que dizer que infelizmente esse professor ainda existe, né? E que acha, né? E que tem essa, né, ideia de que ele é o detentor absoluto ali do conhecimento na hora da interação da sala de aula. Né? É claro que tem momentos que a gente vai sim precisar explanar algum conceito, vamos fazer uma aula expositiva, vamos expor alguns tópicos e tal, e que você vai ter, digamos ali, o seu momento de fala, mas isso não quer dizer que essa fala ela vai ser estanque e só você vai falar, que você não vai abrir para o diálogo depois, que ele não vai poder questionar aquilo que está sendo dito, interpelar e perguntar, né? Porque isso que vai, essa interação é que justamente vai gerar o conhecimento, é a dúvida, é uma ideia contrária que vem, né? Mas e se a gente olhasse por essa outra perspectiva, né? Então, é isso que faz, né? Que constrói ali o aprendizado dentro da sala de aula. Exato, amigo, concordo. O Pedro falou esse negócio de conhecimento se constrói quando a gente se afeta, e é interessante, né? Porque a partir, por exemplo, se o professor ele relata durante uma aula um acontecimento da vida dele, sei lá, hoje eu estou triste porque aconteceu isso, e isso sempre desperta no aluno, puxa, o professor, ele se entristece. Como que é esse processo dele? Como que ele lida com isso? O que que aconteceu? E aí ele vai pensando, né, naquele momento, ele vai elaborando aquilo tudo. Então, eu também considero que isso seja um momento formativo. Não é só isso, né? Ah, tô triste. Mas o professor falar um pouco sobre ele, sobre os acontecimentos da vida dele, são também momentos de formação. Sim, é você ser de verdade. A gente está aqui, a gente está se afetando o tempo todo, né? Olha esse momento atual que a gente está vivendo, né? Enfim, não tem como você não ter um mínimo de empatia, de alteridade diante de tanto, né, caos, sofrimento que a gente está vendo à nossa volta. Então a gente está claro que somos afetados por isso, né? E nem sempre você tá com aquela, né? Claro que, né, é importante que a gente motive, que a gente esteja numa disposição alegre para frente, mas às vezes não é possível isso, né? E é importante que essa vulnerabilidade também às vezes ela aconteça. E ainda sobre a questão, né, da afetividade, né, eu gostaria de pontuar ainda uma outra questão, assim, que nos parece assim, bastante claro, bastante óbvio, que quando nós nos sentimos acolhidos e aceitos, e principalmente assim, com uma forte sensação de pertencimento, né, ao grupo, à escola, né, a comunidade escolar de modo geral, né, nós certamente vamos ter uma melhor aprendizagem, né, quando a gente consegue, né, promover essa integração. E para além disso, né, um outro fator que é muito importante é que façamos, né, uma ponte entre o conteúdo e a realidade, né, que nos cerca. Então, isso também é muito importante, junto com a questão da afetividade, para que a gente consiga, de fato, atingir aí os objetivos, né, daquela aula, daquilo que a gente se propôs a estudar naquele dia. E ainda um outro ponto que eu considero também fundamental é que você esteja muito preparado
para aquele momento ali da sala de aula, para aquele dia, para aquilo que você se propôs a construir naquela determinada aula, né? Então, em hipótese alguma, existe a possibilidade, né, de você fazer uma aula de improviso, chegar ali na sala de aula sem saber, sem era nem beira, sem saber o que você vai fazer ali. Então, isso também está intrinsecamente ligado à questão da afetividade, porque o aluno, a aluna, eles percebem, né? Eles e elas percebem que você está interessado nele, que você quer fazer um trabalho de qualidade, que você quer fazer o seu trabalho ali, né? E não simplesmente passar aquele tempo ali e pedir para ele fazer qualquer uma coisa ali para caracterizar que aconteceu uma aula, né? Então, isso também está ligado à afetividade. Você preparar uma boa aula, você está ciente do seu papel ali, também é você ter afeto em relação ao seu aluno, à sua aluna. Então, eu acredito que esses pontos também são importantes para, né, relação acontecer. O Pedro comentou aqui, meu xará Pedro, está dizendo que essa discussão está lembrando ele o texto do Saber da Experiência do Jorge La Rosa, o sujeito estar aberto para a experiência. Esse texto do Jorge La Rosa é maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram acesso, mas podem procurar, porque é incrível esse texto. Amigo, você disse uma coisa que não é só achismo, não. É um negócio que é fato, que é a relação do afeto com o desempenho, né? Com o resultado, com a aprendizagem, né? Tanto é que a gente teve até uma live sobre isso, sobre clima escolar, e o clima escolar é exatamente essa medida das relações interpessoais, como os sujeitos se sentem na escola, todos os sujeitos, não só os alunos, qual a percepção deles das relações interpessoais, porque esse clima escolar é um conceito novo em educação e ele está sendo assim decisivo. O PISA, né, aquela avaliação internacional de larga escala, que a gente sempre vê, né, falar sobre ela, e o Brasil está sempre lá embaixo, né, nesses resultados, o PISA tem o clima escolar como um critério novo de avaliação. Então, ou seja, o que eles estão avaliando? Se os sujeitos, se os alunos estão se sentindo bem, pertencentes à escola. Então, essa dimensão do afeto com a aprendizagem, ela não é uma bobagem, ela é um negócio que é factual mesmo. Gente, o André, ele é professor de português, ele é meu amigo, e eu, nesse meu início de carreira como professor, conto muito com a ajuda do André. O André me ajuda demais com as suas experiências, com tudo isso que ele está trazendo para a gente. E ele conta para mim uma prática que ele faz em sala de aula, que eu adoro ouvir, que é o café com os estudantes dele. Então, eu queria que o André contasse para vocês dessa atividade que ele faz com os alunos dele, desse café, vou chamar de café pedagógico, que diz respeito Podemos assim chamar. Que diz respeito a essa construção, né, afetiva com os estudantes. Então, eu queria que você relatasse como que é esse café, quando que ele acontece, como você organiza, Sim. que efeitos ele traz. Bom, eu prefiro chamar de café coletivo, café comunitário, enfim. Mas isso pontualmente começou no ano de 2018, quando eu ingressei lá no Instituto de Educação, e aí eu tive essa ideia da gente ter esse momento coletivo de troca, de compartilhamento, ao final de cada bimestre.
Então, esse café, ele acontece sempre ao final de cada bimestre. Quando, assim, terminaram as provas, terminaram-se os trabalhos, e a gente está naquela transição, né, entre um bimestre e o outro. E aí, nesse momento, a gente agenda, então, um dia, geralmente na primeira aula, né? Inclusive, é muito bom quando no horário, né, em cada dia eu tenho um dia, um primeiro horário diferente, né, em cada turma. Mas isso é uma coisa que a gente dá um jeito e organiza. Então, preferencialmente no primeiro horário, e a gente programa isso com antecedência, essa data, né, em que o café vai acontecer com cada turma. E aí fica aberto para cada um trazer um prato doce ou salgado, né? Um pão de queijo, um bolo, um café, um suco, enfim. E aí nós fazemos, né? Nós juntamos as carteiras na frente da sala e cada um vai colocando as suas coisas ali, que cada um vai trazendo. E aí a gente faz, de fato, né, esse compartilhamento, esse café, né, enfim. Eu tenho geralmente a gente faz uma foto oficial no início, antes de começar, né, a gente faz a foto para guardar aí, né, para a posteridade. E depois, então, partimos ali para um café descontraído e vamos compartilhando aquelas coisas gostosas que cada um. Eu geralmente levo uma xícara de café e às vezes faço um bolo e levo. E é um momento que, assim, né, não necessariamente ele tem que ter algum tema pedagógico ali na roda de conversa, né? Às vezes rola de falar sobre o bimestre, sobre o que aconteceu, o que foi positivo, o que foi negativo, né, de uma forma orgânica, natural, sem nada assim de um roteiro programado. Mas também, quando não acontece, é importante para o quê? Para um fortalecimento dos vínculos dentro daquela sala, para fortalecer os vínculos entre, né, os alunos e alunas, né, e entre o professor com eles e elas também, né? Então, não é só. A gente tem essa ideia de que tudo que acontece na escola tem que ter alguma coisa pedagógica, né? Nossa, não, vai fazer alguma coisa? Ai, não, tem que ter algum objetivo pedagógico ali atrás. Às vezes, né, de uma forma indireta, o fato de você conseguir unir a turma, de você conseguir, né, ter aquele momento assim de troca que às vezes no dia a dia da sala de aula você não tem, né, que aí você tem as conversas de corredor, de bastidores, um conversa com o outro, mas às vezes não é realmente a oportunidade pontual para a gente fazer exclusivamente isso. Então eu acredito que esses cafés, eles ajudam muito nesse fortalecimento do vínculo da turma com o professor, né? Eu acho que assim os alunos, as alunas vão poder falar muito mais até do que eu sobre essa experiência. E tem dado muito certo, né? Nós fizemos isso em 2018, fizemos em 2019 e faríamos em 2020, né, se não tivéssemos a pandemia. Nós tivemos ali aula só até março, né, do ano passado, e aí eu até brinquei depois com os meninos, falei assim, se a gente soubesse, né, o que ia acontecer, a gente já na primeira semana já tinha marcado um café para a gente, enfim, poder partilhar um momento aí juntos. Então é isso, meu querido, basicamente. Ah, eu adoro essa ideia do café, gente. Eu acho que é muito legal. Você quebra aquela rotina, né, aquela rotina mesmo de sala de aula, de todo o processo, de chegar, e caderno, e livro, e aí você transforma aquilo num ambiente indiretamente pedagógico, como o André falou.
Mas você Sim, percebeu, então, que a partir desses cafés, alguma coisa aconteceu de melhor, assim. não, sem dúvida, né? Até porque muitas das atividades, muitos dos trabalhos, os projetos que acontecem na escola são um grupo, tem projetos que a sala toda está imbuída em construir alguma coisa. Lá no Instituto, por exemplo, nós temos a gincana de matemática que acontece no final do ano, né, que mobiliza, enfim, a sala toda, né, para N atividades e provas. Então, assim, a, a, a união da turma é muito importante, né? O vínculo entre a turma e entre a turma e o professor é muito importante, né? Para esses trabalhos, para trabalhos em grupo. Tem um seminário também de literatura que a gente faz, que é em grupo de 6 alunos em geral. Então, essa interação entre eles é muito importante. Ô André, e nós também somos alunos, né? Faculdade, universidade, cursos, enfim. Já fomos alunos também de escola pública na educação básica. A gente sabe que quando a gente está numa sala de aula que a gente gosta, a gente tem pessoas que a gente gosta, que a gente tem vínculos afetivos bons, é totalmente diferente quando você está numa sala de aula que você não gosta, que não tem esse momento. A gente sabe que como que é outra realidade, é o negócio do clima escolar mesmo. Mudando um pouquinho de assunto, nessa semana a gente vai abordar também a questão da tecnologia em sala de aula, mais especificamente o uso do celular em sala de aula, que ainda hoje, 2021, é uma polêmica, sobretudo no estado de Minas Gerais, que tem até lei que proíbe celular, por exemplo, na sala de aula. Queria que você comentasse sobre isso, como você vê a tecnologia em sala de aula, o celular em sala de aula, se como um vilão ou se como um aliado do professor. Se você trabalha com celular em sala de aula, como que é a sua percepção sobre isso? Então, amigo, olha só, eu posso dizer de forma assim, bem com propriedade, assim, que eu acompanhei, né, todo esse processo desde quando assim você tinha pontualmente alguns alunos que tinham, né, um acesso ao celular, até, né, esse boom e esse momento em que, enfim, todos têm, né, todos têm o celular, o smartphone. É muito raro, né? Só se, enfim, aconteceu alguma coisa, ele perdeu, ou roubaram, enfim, mas, né, pressupõe-se, enfim, que... E isso eu estou falando em relação ao ensino médio, tá? Porque no ensino fundamental aí já é uma outra, né, perspectiva aí. No fundamental, sexto, sétimo ano, já você não tem, né, todo o aluno ou aluna que tem o celular. Mas, enfim, e durante um bom tempo, sobretudo no início, quando a coisa começou a ficar mais efetiva dentro da sala de aula, quando se viu que a grande maioria estava utilizando o celular, foi uma briga mesmo, assim, uma batalha campal todos os dias para mandar guardar o celular, para, enfim, né? E aí só começava a aula, depois todo mundo guardava o celular, e aí a escola tinha dentro do regimento aquilo muito, né, rígido, e todo professor tinha que obedecer isso, só começava a aula quando todo mundo guardava, e se o aluno fosse pego com o celular, era mandado para fora, né? Enfim, aí tinha pessoa que pegava, tomava o celular do aluno, enfim, né? N situações aí de conflito que aconteceram em função disso. Agora, nós estamos vivendo uma realidade em que, assim, não é, né, só o aluno, a aluna que tem o celular e que usa ali o tempo todo. Né? Nós estamos vendo isso em âmbito geral. É praticamente o que é uma extensão do corpo, né, de cada um. Né? Você usa o celular hoje em dia para tudo,
né? N situações, desde banco até aplicativo de carro, enfim, né? Ao ponto de que, assim, se você ficar sem o celular, você fica meio... Então, diante desse quadro, né, eu acredito que ao invés, né, dessa briga que acontecia até então, eu acho que a gente pode trazer o smartphone como um aliado para a sala de aula. Justamente porque ele pode ser uma ferramenta de trabalho. Então, mesmo antes da gente falar dessa questão de ensino remoto, em que ele é um ator importante, hoje o celular é um ator importantíssimo, né, no ensino remoto, mas mesmo antes disso, eu já tinha começado a utilizar o celular da seguinte forma, né, elaborando arquivos, né, uma proposta de redação, uma atividade de gramática, uma atividade de literatura, né, ou um roteiro de um trabalho que vai ser feito na sala de aula, transformar isso em PDF e compartilhar. Né? E você me pergunta, nossa, mas como que você vai fazer para compartilhar com todos, né? Aí eu criei um sistema que é o seguinte: ao invés de eu entrar no grupo de todas as turmas que eu dou aula, né? Porque, enfim, a gente sabe muito bem como é essa questão de grupo, né? É aquele caos. Então, eu elenquei né? Eu elegi ali um aluno ou aluna de cada turma para ser um representante. Aí eu criei um grupo dentro do terceiro ano, né, de mediadores no terceiro ano. Aí eu tenho, digamos, 4 turmas, eu tenho 4 alunos que estão ali, ou alunas que estão ali nesse grupo. E aí eu passo, então, os materiais, as informações, as orientações para esses mediadores e eles vão replicar nos grupos de cada sala. E vão me reportar se houver qualquer dúvida, qualquer problema, eles vão me reportar. E então, eu vou poder sanar essas dúvidas aí. Ou avisar que na sala de aula eu vou explicar melhor, enfim. Então, essa ponte tem sido muito produtiva. Já era, né, antes da pandemia, né, sobretudo até por uma questão prática, porque Xerox, não é toda escola que disponibiliza Xerox para você trabalhar, né? Então, você vai dar uma proposta de redação, por exemplo, né? Então, se cada aluno tem o seu smartphone, você manda essa proposta num arquivo de PDF, ele vai estar com a proposta ali para poder trabalhar, para poder desenvolver aquele tema, sem necessariamente eu ter que, né, levar ou mandar por e-mail lá no Xerox para que eles façam a cópia física e eu vou lá buscar. E aí, então, a gente tem um adianto muito grande, agiliza muito o processo. Né? E aí, a gente vê hoje como é fundamental. Né? O ano passado, nesse processo aí dos PETs e do ensino remoto, né, na reunião que nós tivemos agora essa semana com o vice-diretor, ele nos colocou que esse contato com os representantes de turma foi crucial para que o processo andasse. Né, para que um representante de turma, participando de um grupo de WhatsApp, ele vai comunicar muito mais rapidamente. Né? Então, não tem como hoje você dissociar a tecnologia do seu trabalho. Você tem que, né, utilizar hoje ela a seu favor. Né? Então, nesse contexto agora de ensino remoto, e quando nós voltarmos no presencial, né, isso não vai mudar. A gente vai poder pegar aquilo de bom, né, essa interação, essa rapidez na divulgação de materiais, para trazer como aliado para o nosso trabalho. Então, é isso, amigo, basicamente. Ai, gente, eu fico admirado, porque é sempre um aprendizado para mim conversar com o André. O Alexandre está dizendo que esse professor é top demais, André. Você é top demais.
E Ô, alunos como gente. mediadores dos processos educativos e digitalizando os processos da escola. Inclusive, né, gente, na minha época, por exemplo, eram aqueles calhamaços de livros e a gente tinha que levar todos, alguns deles, né, uns 4, 5, para o dia da aula. Esse processo do professor mandar materiais específicos para aquela aula já elimina esse peso aí também, tem essa dimensão. Claro, né, estamos falando de uma sala de os alunos possuem celular, enfim, né, tem todas essas coisas. Mas conseguindo fazer isso, olha só, acho que o André, vocês não, tá não. Amigo, olha Oi. o Ali conseguiu aqui na nossa live para ver a nossa conversa. Olha, Olá, Ali, Alexandre, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação, pessoal. coisa boa. Então, amigo, sobre essa questão, eu queria também pontuar isso, que muitas vezes eu vou falar assim, amigo, daqui a pouco eu vou falar sobre esse projeto, viu, Ali? Então, essa questão, por exemplo, do peso que o menino tem que carregar, né, dos alunos e alunas, que às vezes tem que carregar a mochila pesada com vários livros didáticos, e no ensino médio isso se torna ainda mais complicado, amigo, porque são aqueles calhamaços, né, em geral são volume único, e você tem, enfim, um peso absurdo, às vezes, para carregar, para poder participar daquela aula. Então, muita vez, eu digitalizei a atividade do próprio livro, né? A atividade do livro, num livro do aluno, óbvio, não do professor com as respostas, mas é digitalizar a página ali, que vai ser trabalhada naquele dia, para não ter esse problema. Aquele aluno que gosta de carregar o livro, que leva, tudo bem, mas aquele que não, ele vai ter o mesmo material ali disponível. Né? E isso é a gente ter inteligência, é utilizar a tecnologia a nosso favor. É uma página que eu vou trabalhar naquele dia. Então, por que não digitalizar essa página com o texto, com a atividade que está proposta ali para ser trabalhada? Né? Então, eu acho que assim, só pode ser benéfico para a gente usar a tecnologia. Arrasou. André, no ano passado, né, os professores, de maneira geral, por causa da pandemia, do isolamento social, tiveram que trabalhar nesse ensino remoto, que você já chegou a comentar nessa sua fala. Nesse sentido, como é que foi para você, como professor, né? O que você sentiu estando trabalhando nessa modalidade de ensino remoto, dessa forma distanciada, né? Já que a gente está discutindo afeto, né? E o afeto, ele, às vezes, ele demanda essa presença física, não só física, né? Mas como você se sentiu? Como é que foi para você esse momento? E você recebeu também relatos de seus estudantes de como eles estavam se sentindo nessa modalidade de ensino? Então, veja bem, né? Diante aí de tudo que a gente falou aqui até agora, né? Dessa necessidade, né, de contato, de afetividade, né, do olhar. É óbvio que o ensino remoto ele trouxe assim muita dificuldade, muita barreira para que o processo acontecesse, né? Porque a presença é muito importante, né? O contato ali, a possibilidade de Olho no você estar olho, né? questionando, o olho no olho, a possibilidade de você estar questionando, né, o colega ou o professor ali em tempo real, naquele exato momento, aquela dúvida que surge ali, né, é muito pontual e é muito característico da presença, do ensino presencial. Né? Então, isso, assim, certamente produziu ali, né, uma lacuna, né, um hiato aí entre, né, o professor e os alunos, né, e alunas.
E por outro lado, o ensino remoto, ele requer também algo fundamental, né, que infelizmente nós não ainda conseguimos desenvolver de uma forma efetiva, né, com as nossas turmas, né, com os nossos alunos e alunas, que é a questão da autonomia para os estudos. Ser autodidata, ter disciplina, ter organização de horários para estudar, né, conseguir dividir, né, o dia, que dia que eu vou estudar isso, que dia que eu vou estudar, né, que eu vou fazer atividade de tal matéria, né, eu vou, quando que eu vou ler o material, quando que eu vou buscar o material complementar. Então, tudo isso é uma organização que hoje, né, uma autonomia que hoje, né, o aluno e a aluna precisam desenvolver. Eles não têm, muitos têm. Né? Tem alguns, na verdade, alguns que conseguem isso, ter essa organização. Né? Inclusive, no ano passado, assim, tem exemplos, eu lembro aqui de alunos e alunas que realmente conseguiram e conseguem fazer isso, mas são exceções. Então, assim, é muito complicado e a necessidade do professor estar muito disponível. Então, mais do que nunca, essa ponte com os representantes de turma são muito importantes para que a gente consiga fazer uma ponte e tentar aí receber aí algumas dúvidas, tentar sanar algumas questões. Pode ser um caminho. Eu acho que esse ano, como foi o primeiro ano, isso, né, e essa enxurrada de atividades, né, porque os PETs, assim, de todas as matérias e atividades, todas as semanas, de todas as disciplinas, né, então meio que, né, os alunos e alunas ficaram um pouco perdidos nesse processo. Então ficou realmente difícil de conseguir estabelecer. Eu comecei a fazendo algumas reuniões pelo Meet, mas assim, teve muito pouco engajamento, adesão, assim, poucos alunos participando. E então eu decidi fazer um podcast. Eu comecei a fazer um podcast comentando da forma mais detalhada assim, possível o conteúdo daquela semana, do PET, da atividade ali. E cheguei a fazer também um vídeo de revisão se não me engano, foi no PET 4. No PET 4 eu fiz um apanhado geral, que foi sobre o modernismo, foi sobre literatura, mas a gente sabe que essa questão do vídeo é realmente bastante trabalhosa, né? De edição, de seleção de imagens e tudo mais, mas eu gostei bastante da experiência, quero aproveitar um pouco mais ao longo desse ano, quero expandir, tentar trabalhar um pouco mais com essa ferramenta também. E assim, nós estamos agora, amigo, diante também de um início de ano em que algumas dinâmicas dentro do processo do ensino remoto vão mudar, né? Me parece que o Google Classroom vai estar integrado ao Conexão Escola e o chat vai ser ali junto. Então, assim, estamos aguardando para ver esse processo e esperando, né, que haja uma interação maior, porque o ano passado, esse chat do Conexão Escola, não tivemos interação. Então, podemos perguntar para qualquer professor, né, assim, e realmente não havia participação, né, das turmas nesse chat. Então, assim, para resumir, né, toda essa questão, eu vou colocar aqui algo que eu acho que é fundamental nesse processo, que é o professor estar disponível. Dentro do horário, né, dele, dentro do horário de trabalho, vamos colocar dentro do horário comercial, que ele esteja disponível a fazer os atendimentos.
né? E isso muitas vezes envolve, sim, a gente abrir, né? A gente não ter medo de abrir essa questão, às vezes, do WhatsApp, dentro de certos limites. Essa questão, por exemplo, dos representantes pode ser uma saída, né? Para que você não fique ali o tempo todo. Mas a disponibilidade do professor é uma coisa muito importante nesse processo. Esse Eu acho período que é de isso. ensino remoto, né? Ele trouxe para a gente reflexões importantes sobre esse ensino à distância, né? Estava falando da importância da presença física. Para o professor é um pouco assim aterrorizante não poder estar próximo do aluno, porque quando você está numa aula presencial, você está dando a sua aula, você olha no olho do seu aluno, você vê o movimento gestual, né, o gestual corporal dele, e ali você percebe como é que ele está aprendendo, se está aprendendo ou não aquilo que você está falando, e aí de repente você faz uma intervenção conforme essa leitura que você faz do aluno mesmo. À O distância, isso feedback, o feedback é imediato, né? Quando você imediato. está na sala de aula, o feedback é imediato. Você percebe, pô, não tá rolando. Alguma coisa aí não está dando certo. Vamos tentar uma outra abordagem, ou vamos fazer vamos conversar de forma individualizada, qual foi o ponto exatamente que você não entendeu. E isso, de forma remota, é mais difícil, né, amigo? Alguém pode dizer que você pode usar o Google Meet, né, esse negócio da câmera. Mas o que a gente vê nessas reuniões online? Geralmente todo mundo desliga a câmera, né? Ou então pode acontecer da conexão tá ruim, você não consegue nem ver o sujeito direito. Então, assim, é muito complicada. É outra dinâmica. Não à toa tá todo mundo aí querendo voltar logo para as escolas, né? Exatamente. Uma outra questão dentro do Meet é que, assim, você elabora aquela aula, né, expositiva você tem no Meet até o recurso de fazer a apresentação, né, você pode colocar lá um PowerPoint, enfim, você faz a sua aula expositiva ali, e aí todo mundo com o seu microfone, com a sua câmera fechadinho e tal. E aí no final você abre para os questionamentos. E aí os questionamentos não vêm. Não, tá certo, tudo bem, entendi. Por quê? Porque intimida, porque não tem, Uhum. né? Se já é difícil, às vezes, ali no âmbito da sala de aula, você, né, ficar na berlinda, você se expor, não, vou levantar a mão porque eu quero fazer um comentário, eu quero fazer uma pergunta. Para muitos já é difícil, então ali também é uma barreira. Ele não quer se expor, mas eu vou, né, de repente, assim, todo mundo entendeu e só eu não entendi esse ponto, não vou perguntar nada não. E aí você não tem a interação. A interação não acontece, você simplesmente fez uma aula expositiva e pronto, acabou, todo mundo se despediu. Então, nesse sentido, por isso que eu me voltei para a questão do podcast, que eu falei assim, não, então eu vou fazer a aula expositiva aqui, e aí, se houver algum questionamento, tem a possibilidade de deixar um comentário aqui, né? Enfim, de você fazer uma pergunta e tal. Né? O que não é muito diferente ali, às vezes, do Meet, né? Enfim. Perfeito, amigo. E eu já ouvi uns podcasts que o André produziu e são ótimos, né? Porque o podcast tem uma dinâmica também de ser mais curtinho e objetivo, né? E o André está fazendo uma produção muito boa. Ô André, a gente já deu 1 hora de live, que é o nosso tempo habitual, mas eu fiquei muito curioso aqui, porque o Ali comentou, falou, né, para você falar um pouco sobre esse projeto de memórias afetivas que você fez com seus alunos do terceiro ano. Como é que foi isso? Então, menino, né? Inclusive, né, eu te mostrei, né, esse projeto. Memorial, Isso, né? esse memorial nasceu lá em 2018, que foi sugerido que cada aluno ou aluna do terceiro ano que fizesse o seu relato de vivência dentro de todo o processo
escola que ele viveu, desde o início, desde da primeira escola ali, do Fundamental 1, até o momento do terceiro ano. E é muito curioso que, assim, lá no Instituto, muitos, né, e muitas, tiveram todo o seu percurso, quase que todo o seu percurso ali dentro da mesma escola, né? Então, são relatos, assim, que realmente aquecem o coração de você perceber o quanto que a escola é importante, realmente afeta o contato com os colegas a cada ano, e essa coisa de mudar cada ano uma turma nova, e novos contatos, e novas relações são estabelecidas, e novos professores vão sendo conhecidos, né? Enfim. Então, existe uma vida, existe uma narrativa construída a cada dia dentro de uma escola. Então, esse projeto, assim, é muito bonito porque ele mostra, ele resgata isso. E eu ainda estou, né, em débito em relação a esse projeto, porque eu quero publicar. Eu quero publicar isso. Quero que isso tenha um livro físico e, enfim, um livro virtual para que essas experiências sejam compartilhadas. Né? Eu ainda não estou contente com a diagramação, né, desse compilado de memórias, mas eu quero fazer isso, quero concluir isso o quanto antes, né? E tem das turmas de 2018 e tem das turmas também de 2019. E eu acho que inclusive eu lanço aqui essa ideia, porque de fato você viu, né? Você entrou em contato com essas narrativas, né? O quanto isso, né, deve ser assim muito importante para cada um, enquanto resgate, né, dessa memória, enquanto construção da importância do quanto a escola foi importante para cada um, né? O quanto que a escola, de fato, ela nos afeta, né? De modo, assim, inexorável para a vida toda, né? E é isso, é você propor ao aluno, né, no final, ali no último bimestre, que ele faça esse relato, que ele construa esse relato de memória de todo o seu percurso de escolar, né, desde os anos iniciais até então. Alguns são mais empolgados e falam mais, outros são mais sucintos, mas enfim, eu acho que que muita gente, assim, quem tiver essa possibilidade de fazer isso vai se surpreender, vai aprender muito, né, com os relatos que vão surgir a partir dessa proposta aí. Então é isso, é um projeto de memórias que eu acho que vale super a pena. E, enfim, e dentro em breve eu quero concluir e, enfim, que esses livros aí físicos fiquem à disposição lá na biblioteca, né, do Instituto, e que a gente tenha a possibilidade de ter isso também de forma virtual para poder compartilhar essas experiências tão ricas. Gente, o memorial é uma ideia fantástica, né? E eu tive a honra de ter esse documento que o André está produzindo e ler o relato dos estudantes. Tem fotos, né? Alguns conseguiram colocar fotos. E é realmente, assim, muito emocionante. Eu me emocionei muito lendo. É emocionante, nos toca de forma muito profunda. Porque a gente vê, isso, né? Como a escola os afeta naquele cotidiano, como eles constroem a relação deles com a escola. Mas, para além disso também, né, André? O memorial, ele diz respeito à história dos sujeitos e da escola. A gente precisa muito construir isso, saber a história das nossas escolas e dos sujeitos
que a constituíram, porque é o aluno que faz a escola no final das contas, né? E é muito importante. Então, assim, eu bato palma para esse seu projeto. O João Maia comentou aqui que ele estudou no IENG. Isso me lembra. Quem? Deixa eu ver. Mário! Da primeira série ao terceiro ano do ensino médio, que representa muito na vida dele, o IENG. Gente, que bacana. Então, e assim, isso me lembra uma obra clássica da literatura, né? O Ateneu. Claro que, assim, no caso do Ateneu, né, você tem ali uma perspectiva danosa, né? De muita repressão, de uma coisa assim muito difícil, muito terrível, né? Enquanto a arquitetura, né, da escola, o quanto que ela, né, afetou ali aquelas personagens ali do romance. Mas para a gente ter também em perspectiva que não só, claro que assim, os professores, os colegas que vão passando, mas a própria arquitetura, às vezes, da escola, né? O espaço físico ali onde você está inserido, né, nessa dinâmica, nessa construção aí dessa narrativa da sua vida escolar, né, a arquitetura do local, ela também é um ator, né, dentro desse processo. Sim, exatamente. Inclusive, retomando a questão do clima escolar, a própria arquitetura é um dos itens avaliados, porque a arquitetura impacta na forma como os sujeitos se relacionam, enfim. André, até passamos do tempo, mas está sendo muito gostoso essa live e eu queria até continuá-la por mais horas e horas, porque é muito bom te ouvir falar, muito bom te ter aqui. Meu querido. De passar para as suas palavras finais para a gente se despedir, eu vou ler o comentário da Amalie, que né, participa comigo aqui no Amarelo, constrói o Amarelo comigo. Ela disse o seguinte: que falta que faz na vida desses jovens professores como você, André. O coração fica quentinho sabendo que tem gente como você na sala de aula. Então, fica aí com as palavras da Amalie para você. Eu fico muito feliz. Muita generosidade sua, Amalie. Muito obrigado por esse carinho. Então é isso, André. A Amalie está até falando assim, de forma virtual, para você disponibilizar o memorial, tem o nosso site. Olha para você ver ela jogando uma para cima de você. Olha, André. A gente tem que terminar a diagramação ainda. Temos que terminar essa diagramação. Eu e a Amalie, né, agradecemos muito você pela essa participação. Acho que foi uma live muito gostosa, muito produtiva. E aí tem podcast ainda para você participar, hein? Estamos aí. Amigo, eu, assim, estou muito agradecido, estou, assim, me sentindo honrado de estar participando desse projeto seu e de Amalie, que é, assim, incrível. E a gente precisa realmente dessas iniciativas, né? Porque a educação, né? Voltando novamente a falar, né? Desse mestre, né? Dessa entidade, né? Que é o Freire, né? É muito do que nós vamos construir, é muito do que, né? Do chão de sala de aula, da nossa interação, da nossa vontade, né, de fazer algo realmente, de que o nosso trabalho efetivamente possa modificar alguma coisa, alguma realidade, ainda que de forma, né, em pequena medida, né, mas que possa afetar, que possa modificar um pouco, né, a nossa realidade, a realidade dos nossos alunos e alunas. E é muito isso, não podemos esperar, nem devemos, né? Não podemos e nem devemos esperar que essas ações venham de cima para baixo. Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, em que ela não vai vir.
ela não vai vir, é justamente o contrário, a gente está, né, sendo massacrado, a gente está sendo pisado. Então, mais do que nunca, é importante essa união, é importante que a gente consiga ter projetos como Amarelo, né, e a gente tenha momentos como esse para estar discutindo, né, questões importantes, que é o que tem para hoje. É o que tem para hoje é um ensino remoto. Então, a gente vai ter que lidar com isso. Não tem outro jeito, a gente não tem por onde correr, a gente vai ter que tentar fazer isso da melhor forma possível para poder, né, enfim, voltar lá na frente com uma outra perspectiva. Eu na conversa de hoje, já fiquei me interpelando aqui, pensando, não, eu acho que a gente tem que ter mais momentos de roda de conversa, a gente tem que aproveitar que tem o presencial, para aproveitar o olho no olho, para poder realmente ter interação e ter momentos de discussão, de conversas. Então, assim, é procurar realmente extrair, né, de todo esse, né, esse limão, né, que está aí, azedo, às vezes, uma limonada, né, uma coisa que vai ser boa, que vai ser produtiva para todo mundo. Então, agradeço demais o seu convite, e vocês estão de parabéns, né, você e Amali, por esse projeto, e eu estou à disposição, né, se vocês, enfim, acharem que eu puder contribuir ainda de alguma forma, estou completamente à disposição. Tá bom, meu querido? Obrigado, André, pelas palavras. Com certeza você tem muito a contribuir com o nosso projeto. Vamos pegar esse limão, fazer uma bela limonada suíça. E eu quero agradecer Nossa, o Alexandre, o Pedro, o Ali, que estão aqui comentando, participaram, o Joãozinho, o Amali aí nos bastidores. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até o final. E convidar vocês para conhecerem o perfil do Amarelo, os nossos conteúdos, e tem muita novidade boa chegando por aí. Então, um beijo para vocês, boa noite, obrigado, André, de novo, e até a próxima, gente. Obrigado, querido. Um beijo, um abraço para todo mundo, e muito obrigado. Esperamos que a gente se encontre muito em breve.